tudo bem? Professor Macarrão do Estúdio Fácil aqui falando com vocês. Prometi que voltava para mais um vídeo, né, um tempo nosso aqui, comentando questões anteriores dos concursos da ESA, da Escola de Sargento das Armas, para você que vai fazer a prova agora aí, nesse final de semana que está chegando. Mostrando, mapeando um pouco, olha, isso aqui cai, isso aqui é importante, como eu devo proceder até nessas últimas horas, né, nesses últimos dias que eu tenho para estudar, enfim. Vamos lá, vou jogar na tela e vou continuar. Na aula passada eu resolvi uma questão, né, no videozinho passado, eu resolvi uma série de questões de uma prova e comecei uma segunda prova aqui que eu vou, né, mostrar para vocês, que é a prova 17 e 18, tá? Fiz essa primeira questão que está aí na tela, a segunda questão é uma questão de texto, não faz sentido aqui, e a terceira questão também. Então eu vou para a quarta questão, que é uma questão de gramática, né, que é a predominância da prova da ESA, né, de longe. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Bom, gente, isso é a questão mais típica, mais padrão que nós temos de acentuação gráfica. Pedir a alternativa que são acentuados pela mesma razão, né, os vocábulos são acentuados pela mesma razão, ou, me pus aqui no cantinho da tela, ou que sejam acentuados pela mesma razão das palavras do enunciado, enfim, vai dar alguma coisa nesse sentido, tá? No caso, eu tenho que olhar para as próprias alternativas. A letra A tem parabéns e álbuns. Vamos lá, para começar a história, parabéns é oxítona, né? Se eu separo aqui, eu vejo que a tônica é a última, e álbuns eu já tenho a tônica na penúltima, que é paroxítona, então essa aqui já não vai servir, tá? Aqui oxítona terminada em ens, né? É acentuado, em álbuns paroxítona terminada em uns ali que vai ser acentuado. Na segunda, letra B, exército, ó, exército. 1, 2, 3. Proparoxítona, jockey, paroxítona, então são diferentes, não serve. Hífen, bom, hífen é uma paroxítona terminada em N, opa, é uma regra, né? Também, já não deu porque também é oxítona, então não resolve minha vida. Chapéu e herói, olha só, essa aqui ela vai te ajudar, sem querer ela te ajuda. Por quê? A regra que vai nortear essa acentuação gráfica aqui é a mesma, é a regra dos ditongos abertos, né? Depois da reforma ortográfica, alguns ditongos abertos perderam o acento, né? Mas isso só aconteceu quando a palavra era paroxítona, tá? Então a regrinha aqui, ó, ditongos abertos, oi, el, são acentuados, tá? Se a palavra não for paroxítona, que é o caso, as duas são oxítonas, né? Então, beleza, então por isso elas são acentuadas, o motivo é o mesmo. Mas por que eu falei que sem querer ajudou? Porque as duas acabam tendo a tônica na mesma sílaba, né? Que é a última. Então, mesmo que você não soubesse a regra especial, ó, deixa eu me tirar aqui do vídeo, que agora que eu vi que eu estou tampando aqui. Mesmo que você não soubesse essa regrinha especial, você acabaria acertando, né? E a letra E traz lá lápis e país, né? Lápis, paróxido terminado em is, e país já é a regrinha do hiato heterogêneo, né? Então não serve. A resposta aqui só pode ser a letra D. Gente, eu diria que a questão de acentuação é uma questão com uma boa chance de aparecer na prova de vocês. Ela vem aí, se eu falasse top 5, não. Mas se eu estender um pouquinho esse top aí, ela entra, tá? Ok? Vamos lá para a questão 5. Olha, sempre praticamente a ESA pede uma questão ligada à estrutura e ou formação de palavras, tá? Marque a única alternativa em que as palavras não se formam, olha o não aqui, ó, pelo processo de composição. Então, apenas numa delas não houve composição, tá? Vamos lá. Letra A, beija-flor, são dois radicais, duas palavras, por isso houve composição, e pernalta, perna alta, idem. Então, essa aqui foi formada por composição, não serve para mim. Tudo bem? Amanhecer e desalmado. Bom, essa aqui já ficou boa. Amanhecer
tem a ver com manhã, com o A antes e com o EC. Então, essa aqui a gente chama de parasintética, né? Então, ela já não é por composição, para síntese. Desalmado cai mais ou menos na mesma ideia. Tem o des e tem o ado aqui, né? Vamos dizer assim. Não rolam dois radicais, portanto, não rola composição. A resposta seria a letra B. Muita gente boa podia acabar caindo aqui, ó, e ir embora. Né? Mas, poxa, todo cursinho que se preze de carreira militar sabe que concurso militar adora inventar uma moda com umas palavras que às vezes a gente até usa muito, mas não faz ideia, né? Embora é em mais boa, mais hora, em boa hora. Né? Essa composição da palavra são radicais diferentes aqui, então há sim uma relação de um processo de composição, tá? Então, pé de meia aguardente, segunda-feira, tiratema, madrepéro, tudo isso, todas essas são exemplos de composição, portanto, são respostas para nós aqui. Tudo bem? Então, fica de olho. Processo de formação de palavras estaria aí, talvez, no top 5, tá? Estaria bem próximo disso aí. 6. São exemplos de verbos impessoais. Tá aí a jabuticaba da ESA, né? A ESA simplesmente resolve a cada concurso, pega uma questãozinha de uma coisa que é mais chatinha, assim, e põe lá. Chatinha que eu quero dizer bem decoreba e tal. Bom, verbo impessoal, gente. A gente sabe que basicamente nós temos os verbos haver e fazer, sendo que nem sempre eles são impessoais, né? Principalmente o fazer, que tem mais ocorrências sem ser impessoal do que o verbo haver, por exemplo. Né? E os verbos que indicam fenômenos da natureza, certo? Macarrão, mas eu não decorei todos os verbos, então vai pela lógica um pouquinho, né? Olha só, letra A, alvorecer é da alvorada, então é fenômeno da natureza. Chover, anoitecer e trovejar são todos eles fenômenos da natureza, entendem? E aí amar já não serve, porque não é impessoal. Haver, beleza. Fazer, beleza. Parecer já não serve. Correr, jogar, tudo isso já não serve. Anoitecer, chuviscar, nevar, estava indo bem. Aí o falar não serve. Então, realmente, minha resposta aqui só pode ser a letra A. Macarrão, mas eu não sabia do alvorecer. Ô, gente, mas o significado mais ou menos da palavra você deve conseguir. Então, você vai pensar que aquilo é um fenômeno da natureza e vai fazer essa relação. A gente não sabe tudo. Não dá para saber tudo, gente. Isso é um fato. Não dá para saber tudo. Mas você tem que saber usar o que você sabe. Você tem que conseguir usar ao máximo o seu conhecimento, porque assim você resolve problemas. Ok? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos partir então para mais algumas questõezinhas, né? Ainda temos um tempinho aqui de vídeo para correr aí, beleza? Vamos lá. Destaque a alternativa em que os termos sublinhados sejam um objeto indireto. Gente, qual é a característica básica de um objeto indireto? Ele é preposicionado, né? Por quê? Porque ele é regido por um verbo transitivo indireto. O que eu faria numa questão dessa? Eu sairia caçando o quê? Preposição. Vou procurar preposição, porque para ser objeto indireto, via de regra, tem que ter preposição, né? E aí eu olho a letra A aqui, ó, não tem preposição. Aqui, antes do que está sublinhado, não tem preposição. Não tem preposição. A única que tem preposição é a letra E. Olha como é que é uma beleza, ó. E aí se você for conferindo, ó, vou descobrir mundos. Vou descobrir o quê? Mundos, VTD. Já tenho o quê? 6 gatos, VTD. Não recebo o quê? Dinheiro, VTD. Não quero o quê? Que fiques, VTD. Ah, mas quem canta, canta alguma coisa. Perfeito, quem canta, canta alguma coisa. No entanto, muito cuidado, você tem que olhar aquela frase ali do jeito que ela está. Aqui ele não está cantando alguma coisa, ele está cantando para alguém. Lembrando que se a gente pegar a origem lógica do objeto indireto, fazendo a relação dele lá com a língua latina, né, a gente fala que o objeto indireto, né, os complementos verbais, mas principalmente o objeto indireto, é o beneficiário. Opa, acento no lugar errado. Beneficiário, né, ou prejudicado da ação verbal. Ok? Beneficiário ou prejudicado da ação verbal. Então pensa.
né? Eu tenho aqui uma hipótese boa, uma coisa bacana. Por quê? Cantava para quem? Para alguém, para os amigos, é o beneficiário ou prejudicado das ações. Depende se o cara cantava bem ou mal, né, gente? Então, letra E é a nossa resposta. Questão 8. São exemplos de verbos da segunda conjugação. Ô, gente, olha que facinho. Segunda conjugação a gente aprende que são os verbos terminados em ER, né? E aprende que os verbos terminados em OR, que são o por e seus derivados todos, também se encaixam, porque aí vem aquela historinha do poer, que na verdade essa história é pela metade, né? A gente ia começar lá no ponere, porque aí a gente vê que fica igualzinho vendere, ou seja, eles eram da mesma conjugação. Esse N some, esse E some, não é à toa, tem lógica, juro pra vocês. Sei explicar, a história é bonita, assim, interessante, bacana, né? Dentro da lógica da língua, mas não cabe aqui, né? E fica o poer, que tem essa vogal temática, que realmente, quando você conjuga, eu ponho tu, pões, ele põe. Esse E aparece aqui, né? Então eu sei que o por e os derivados dele, né? Também são da segunda conjugação. E aí, gente, fica fácil, né? Na letra A, todos são da primeira. Cantar, ficar, rimar e amar. Na letra B, compor, depor, dever, temer. OR, ER. Pronto, já achei. Porque na letra C eu tenho todos da terceira. Aqui foram todos da segunda, que é o que ele queria. Na letra D eu já misturo tudo. Aqui é primeira, segunda, segunda e terceira. Aqui na última, na letra E, eu tenho todos da terceira. Então, fechou. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda, ER ou OR. E terceira, IR. Essa questão é uma questão fácil, gente. Quem está competindo de verdade não pode se dar o luxo de errá-la. Porque quem está realmente disputando a vaga vai acertar. Então, o seu concorrente direto mesmo, aquele cara que está com chance, ele não vai errar essa questão, tá? Vamos lá. Outra questão bacana, olha, assinale a alternativa que analisa correta, sintática e, respectivamente, os termos destacados na frase seguinte. Pertencem-te todos os documentos. Bom, todos os documentos é o sujeito. Percebem? Ele é o sujeito do pertencem. Como que eu vou saber isso, Macarrão? Tá depois, em vez de todos, fosse assim... Esse documento ia ficar pertencem-te esse documento ou pertence-te esse documento? Claro que o verbo iria para o singular, não iria? Se ele iria para o singular é porque esse termo aqui manda na flexão do verbo. Se manda na flexão do verbo, isso é o sujeito e mais nada. Então isso destrói a intenção, a tentativa da banca, do examinador, de fazer você errar porque o sujeito está posto. Então eu já sei que a segunda parte dessa história aqui é sujeito. Então eu tenho que ficar com as letras A, D ou E. Eu já posso eliminar aqui, né? Bom, pertencente. O T, o pronome oblíquo, ele pode ser objeto direto ou indireto. Tanto faz, ele pode ser de tudo, né? Como ele está pedindo função sintática, não me venha falar em pronome oblíquo, porque pronome oblíquo é a função morfológica dele. Olha o perigo que era a letra A. É mentira que ele é pronome oblíquo? Não, não é mentira. Mas pronome oblíquo é classificação morfológica, classe de palavra. Ok? Beleza? Aí eu fico entre objeto direto e indireto. Quem pertence, pertence a alguém, né? Pertencem-te, pertencem a ti. Se tem preposição, meus amigos, é porque se trata de um objeto indireto, tá? Então, lembrando, Macarrão, mas tem um objeto direto preposicionado. Sim, ele é uma aberração, não adianta muito eu me preocupar com ele, tá? O objeto direto, a lógica dele é ser sem preposição. E o objeto indireto, a lógica dele é ser com preposição. Pronto, acabou? Ok? Questão de número 10, aí vem aquela questãozinha de sempre da literatura, né? Interesse pelas zonas profundas da mente, características, lembra? E pela loucura, já falei isso no vídeo anterior. Desejo de transcendência e integração cósmica, linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear. Ô, gente, são características do quê? Principalmente quando você chega aqui, né? Aí pronto, sugerir em vez de nomear. Não é naturalismo, não é parnasianismo. Nós temos aqui o simbolismo, ok?
simbolismo. Ah, Macarrão, mas por quê? Porque o simbolismo é isso aqui tudo. Ah, como é que eu vou saber disso? Ô, gente, você tinha que ter estudado isso, você não tem que ficar estudando obras simbolistas, nossa, viajando. Não. Cara, literatura para concurso militar, de maneira geral, é catalográfica, cara, informação, basicamente, informação enciclopédica mesmo. Característica, já falei isso antes, né? Característica, alguns autores, identificar minimamente, pronto, acabou, periodizar, tá? É isso que a gente precisa fazer nas questões para estudar literatura, quando a gente está falando, né, de ESA e coisa do tipo, ok? Questão 11. Crase, adoro crase. O professor, vamos completar a lacuna, né? O professor se referia às alunas dispostas. Ô, gente, quem se refere a alunas é feminino e plural, então as. A mais as. O professor se referia às alunas dispostas. Antes de verbo pode ter crase, gente? Jamais. Então veja bem, por exemplo, se eu não soubesse a primeira lacuna, eu viria na segunda, que tem que saber, e já eliminaria o quê? Qualquer alternativa que nessa aqui, ó, tivesse crase, já elimino C e D. Aí vem a última, qualquer obstáculo do dia a dia entre palavras repetidas também é proibida a crase. Então eu posso eliminar qualquer alternativa que tenha a crase na última. Pronto. Sobraria a letra A, mesmo sem eu saber preencher a primeira, que não era difícil, tá? Então, resposta letra A. Cara, saber as crases proibidas é muito importante. É importante aqui para você preencher, fazer, marcar X, né? Ganhar seu pontinho objetivo. E é importante pra caramba para sua redação. Não se esqueça disso, tá? Bom, vou para a 12ª e última questão dessa prova, onde encerrarei, inclusive, né? Quando encerrarei, inclusive, esse vídeo aqui, mas vai ter mais, tá? Ainda tem mais vídeo aí pela frente, tá bom? Diz assim, assinale a alternativa em que a concordância foi estudada conforme a norma padrão. Foi efetuada. Devem haver, gente, o verbo haver no sentido de existir, que é o caso aqui, né? Ele é impessoal e ele impessoaliza o seu auxiliar. Então tá errado, tinha que ser deve haver. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. O que faltava para ele? Recursos. Então faltavam-lhe recursos. Recursos faltavam a ele, percebem? Não se admitirá exceções. O que não se admitirá, né? Quem admite, admite alguma coisa. VTD tem um C aqui antes, que foi puxado pelo não, né? Por conta da próclise ali, sintaxe de colocação, tá? E o que rolou? A gente teve VTD mais C, o que vem depois é sujeito. Se o que vem depois é sujeito e está no plural, o verbo tinha que estar no plural. Então não se admitirão, beleza? Então tá errada. Basta-lhe 2 ou 3 oportunidades. Que basta-lhe? Quem basta? Bastam-lhe. Porque bastam 2 ou 3 oportunidades para vencer a ele. Bastam a ele tais coisas. Então, tá errada. Fazia 10 anos. Opa, fazer indicando tempo passado ou tempo decorrido, né? Ele é impessoal, fica na terceira do singular e, portanto, a concordância aqui está devidamente feita, coleguinhas. Bom, encerro por aqui mais esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Essa prova aqui traz questões muito importantes, de assuntos muito importantes. Questões que recorrentemente aparecem na prova da ESA, ok? Próximo bloco. Resolvam as questões e começa a formular para vocês o meu top 10 aqui. O que você não pode deixar de saber até o dia da prova, né? E vai dar tempo, tá? Fica tranquilo. Macarrão, mas você tá mandando... Calma, amanhã, tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Amanhã já tem outro vídeo da quinta-feira com mais dicas e aí sim dá todo o tempo. São ajustes pontuais, entende? Que vão poder fazer uma grande diferença realmente aí no seu desempenho na prova, beleza? Um abraço para vocês e até uma próxima.